Senhor, meus amigos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias. E essa palavra está escrita em Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo 24. Diz assim: Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Estes não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias, meus amigos, é a respeito de reino dividido. É justamente isso que Jesus ele fala aqui nesse texto que a gente acabou de fazer a leitura. E é algo que nós estamos vivenciando nesses dias. É uma divisão de reino. É uma divisão de propósitos, de pensamentos entre os cristãos desses últimos dias. E é justamente isso, eu acredito, que tem sido a causa que tem nos impedido de avançar mais e granjear mais território espiritual nesses últimos dias. Nós ligamos as redes sociais, constantemente nós estamos ali vendo cristãos debatendo, discutindo, brigando, trocando ali controvérsias de palavras e flerpas, um machucando o outro, um denegrindo o outro, um querendo mostrar mais conhecimento do que o outro, um querendo ter mais sucesso do que o outro. E isso a gente só tem visto divisão do reino. E o que Deus ele tem nos chamado para ser é um corpo, um só propósito, um só coração com Ele. Mas infelizmente nem todos têm entendido isso. Mas é necessário que nós venhamos a entender que quando nós estamos divididos entre nós mesmos, a tendência não é crescer, a tendência é diminuir. A tendência não é avançar, é regredir. A tendência não é vencer, é perder. É justamente isso que Jesus está dizendo nesse texto. Todo reino dividido será devastado, será destruído, será arruinado. Então não é tempo, meus irmãos, da gente estar brigando entre si por causa de pensamentos teológicos, de teorias, de inveja. Não é tempo mais da gente estar brigando como meninos. Não, Deus ele tem nos dado entendimento e maturidade e conhecimento para usarmos isso, para avançarmos no reino, para avançarmos e desenvolvermos o seu propósito aqui nessa terra. Eu e você, nós não viemos nessa terra, nós não nascemos e viemos a existir nessa terra para viver brigando, discutindo. Não, Deus ele não nos chamou para viver discutindo e brigando entre si como um reino dividido. Não, Deus ele nos chamou para o ministério da reconciliação que o apóstolo Paulo disse. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação, para reconciliar aqueles que estão afastados de Cristo, aqueles que estão afastados do Pai, e não para estar brigando entre si. Porque se nós continuarmos brigando como meninos, nós vamos ver somente
discussão, contenda, e o reino não vai crescer, e o reino não vai avançar, e nós vamos estar com o tempo parados, estagnados. Por isso que nós temos visto muitos se afastando da fé, porque têm sido escandalizados com essa divisão, com essas discussões, e ao invés da gente estar granjeando mais pessoas e mais território, nós estamos perdendo. E eu acredito que isso não é a vontade de Deus para nossas vidas. Isso não foi o propósito que Deus ele nos chamou. Deus ele nos chamou para ser um. Deus ele nos chamou para viver o propósito dele. Deus ele nos chamou para o ministério da reconciliação, para usarmos o conhecimento que nós temos da palavra para ganhar mais vidas. Deus ele nos chamou para usarmos o conhecimento teológico que adquirimos para ganharmos mais vida e para edificarmos o corpo de Cristo, que é a igreja. Deus ele não nos chamou para ficar debatendo, discutindo e atrás de ferir os outros irmãos, para mostrar que temos mais conhecimento, para mostrar que sabemos mais, que podemos mais, que fazemos mais. Não, isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de quem não entendeu ainda a respeito do reino de Deus. E era isso o que estava acontecendo com os fariseus e Jesus, porque eles contendiam com Jesus, porque Jesus ele pregava e ensinava de uma forma que quebrava tudo aquilo que eles acreditavam e viviam. Só que eles não se renderam diante de tamanho amor e graça que Jesus estava manifestando ali, porque Jesus ele não veio para desfazer a lei, ele veio para cumprir a lei. Só que eles não entendiam, porque eles acreditavam somente naquilo que eles queriam acreditar. E isso estava gerando contenda, ao ponto deles até mesmo dizerem que Jesus fazia o que fazia, não da parte de Deus, mas da parte do demônio. É quando Jesus ele fala que o reino dividido não subsistirá. E ele fala que se ele fosse enviado mesmo de Satanás, ele não estaria expulsando Satanás. Então nós temos que ver, meus irmãos, que não é tempo mais de brigar, de dividir, não. É tempo de nos ajuntarmos. É tempo de deixarmos para trás as diferenças, as meninices, e nos ajuntarmos como corpo de Cristo, que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E o corpo precisa de todos os membros, que esses membros venham estar alinhados, venham estar unidos, para que assim o corpo venha estar bem desenvolvido e vivendo de acordo com o propósito de Deus. E eu acredito que Deus ele está levantando pessoas para lutar em prol dessa unidade. E é necessário que nós venhamos a entender isso, meus irmãos. E eu peço que cada um de vocês venha observar bem isso nesses últimos dias e deixar de lado toda meninice, todo espírito de divisão, e pedirmos a Deus e clamarmos para que Deus ele venha nos batizar com um batismo de amor, de união, de graça, para que assim nós como igreja nós venhamos a desenvolver o propósito de Deus nessa terra em união, em nome de Jesus. É isso que Deus ele tem falado ao meu coração nesses últimos dias, ao ver alguns acontecimentos passando diante dos meus olhos, e eu não podia ficar calado diante disso. É tempo de nos unirmos, é tempo de a igreja de Cristo se posicionar, se unir, se ajuntar e lutarmos pelo propósito que Deus nos chamou, e esquecermos toda a diferença em nome de Jesus, todo individualismo, toda crença limitatória que limita, ao corpo de Cristo, há somente uma igreja. Não, há somente uma congregação. Deus ele só tem uma igreja,
Deus ele só tem uma igreja, mas eu acredito que chegou o tempo de cada congregação, de cada povo se unir e sermos de verdade uma só igreja. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja com todos. Um cheiro no coração. Até mais. Em nome de Jesus. Amém.